Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Outsiders, hoje falando sobre o arquiteto precisa ser influencer para sobreviver? Precisa mais de um projeto ou de uma boa ring light? Se você gosta desse tipo de debate, já te inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com aqueles que você também sabe que gostam desse tipo de discussão. Para abrir aqui o nosso segundo episódio, né, vamos ouvir as vozes da rua sobre este tema e, na sequência, voltamos para o debate aqui na mesa. Eu vejo desta forma. Não concordo com isso. Eu penso que seria melhor. Nós precisamos que seja prioridade. Na minha opinião. Para mim, com certeza, um indicado de confiança. Porque ter muitos seguidores, eu mesma sigo pessoas no Instagram que não quer dizer que eu realmente gosto, admiro, seguir por, sei lá, de repente alguma coisa que eu vi, gostei no momento, mas não quer dizer que eu, gosto de todo o trabalho da pessoa. Enfim, eu acho que o mais importante realmente é a indicação. Muito bem, então, pessoal, essa aqui foi a palavra da Ana Lúcia Iotz, de Novo Hamburgo, Monique, Lucas e a minha querida Luciana. Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui, pessoal, para a gente tratar desse assunto que é bastante polêmico, né? E é um assunto que, como no próprio depoimento ali, a gente não sabe qual é o limite entre o que é justificável e o que é real como parâmetro para se contratar um profissional, né? E o que não é, né? Uhum. Sim, um assunto polêmico e que rende bastante, né? E até eu já começando aqui a discorrer, eu mudaria a pergunta. No caso de duas indicações, uma pessoa tem muitos seguidores e a outra tem poucos. Quem você escolheria? Ah, e aí? E essa que tem muito, ela comprou seguidores? Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes sim, às vezes não. Acho que nessa seara também tem todo tipo de situação. Tem quem comprou e deu certo, quem comprou deu errado, quem não comprou deu certo, quem não comprou deu errado. Tem todo tipo de cenário. Acho que não dá pra colocar tudo na mesma sacola, tipo, tem muitos seguidores, vai dar certo e não precisa fazer mais nada, nem não precisa ter. Acho que são casos muito particulares, assim, dá pra botar, sei lá, pelo menos uma dezena de situações possíveis. Uhum. Mas eu acho que o arquiteto ainda sobrevive tranquilamente sem ser influencer. Tu acha? Com certeza. Mas sem ser influencer. Tranquilamente? Tranquilamente, sem ser influencer. Acho que o mais tranquilo vive, porque não tem que fazer conteúdo. Exatamente, Não é fácil. Eu digo por experiência própria, os dois momentos de gestação que eu tive, puerpério, agora estou passando pelo segundo, eu me afastei muito das redes sociais, do escritório, na minha rede social profissional, porque obviamente que a pessoal tá lá bonitinha com meus cheia filhos, das crianças. Mas eu me afastei muito e continuei com uma grande demanda, com boa captação, com bons clientes, sem fazer, assim, grandes esforços, digo, de marketing e de busca e procura. A coisa fluiu. Exatamente. E a coisa flui pra ti sempre sem o Instagram. Sempre foi, o meu forte de captação sempre foi a indicação, como nós escutamos agora no depoimento. Então, eu concordo, eu acho que quando eu também vou procurar algum profissional, assim, não digo arquiteto, porque hoje a gente também não precisa de indicação, a gente tem vários colegas que nos ajudam e que, nesse momento, mas assim, de médico, eu não procuro médico no Instagram, eu vou pesquisar com os amigos, eu vou conversar com meus familiares para ver uma boa indicação, acredito que sim, que muitas vezes tu entra na rede social para olhar, para dar uma olhada, pra até validar. Exatamente, para conhecer um pouquinho da pessoa, porque também é legal a gente chegar no consultório com aquela sensação de já te conheço, Mas não que eu vá procurar um pediatra, por exemplo, no Instagram, eu não faço isso. E eu acho que isso também acontece com o arquiteto, Eu vejo que as pessoas os clientes têm o arquiteto como alguém assim, um profissional, fiel, Eles não trocam, então quem faz um projeto contigo vai volta. Eu tenho clientes que estão no 5º, 6º projeto, se mudam, me chamam de novo,
compram um imóvel comercial e me chamam. E eu acho isso muito legal, porque tu acaba fazendo parte daquele rol, assim, né? É o médico, é o arquiteto, é o dentista, né? Praticamente da família. Exatamente, é. Então, assim, eu acredito que não precisa ser influencer, mas é claro que, como a Lu comentou, é uma vitrine, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, tu precisa estar visível, né? Eu percebo que os clientes, sim, os meus clientes, eles vêm da indicação, mas eles chegam para mim e dizem assim, a minha amiga te indicou e eu já entrei no teu Instagram, dei uma olhadinha e gostei muito do teu trabalho, sabe? Então, valida a indicação, né? Sim, é um complemento. Né? Mas eu acho que tem uma diferença, rapidinho, claro, entre o que é influencer e presença digital. Com certeza. Sim, é muito diferente. Uma coisa é tu ser influencer. Outra é tu marcar uma presença digital. Que pode ser sutil. E eu acho que a gente pode ali concordar aqui que a presença digital ela não é opcional mais, né? Isso sim é obrigatório, quase que. Profissionalmente. Tem que ter, profissionalmente tem que ter. Porque é isso, a pessoa recebe uma indicação de, sei lá, 3 arquitetos. Aí vai lá, um tem 7 mil seguidores. Tá, tem uns projetos legais, pipipipapapá. Aí olha, o outro tem 200. Essa pessoa não existe. É verdade. Parece que ela não tem projeto. E às vezes ela tem... Mas eu acho, aí eu discordo. Eu acho que o cliente ele não vai olhar pelo número de seguidores. Ele vai olhar o projeto, né, o currículo, ali, o perfil. No sentido de que um perfil de 200 seguidores não tem conteúdo, não tem vou me identificar, trabalho. Ok. Eu me identifico mais com essa pessoa, apesar dela, né, ter bem menos seguidores. E isso é uma coisa que eu acho fantástica desse tempo agora. A gente fala muito mal de Instagram, né, mas eu acho muito fantástico, porque 15 anos atrás eu recebia uma indicação de arquiteto e eu contratava um arquiteto sem necessariamente me identificar com ele. Então ficava um projeto ali, tipo, não ficava tão a minha cara, também não ficava tão a cara do cliente, nem do arquiteto, nem do cliente, e ficava aquela coisa meio esquisita. Hoje tem uma identificação muito maior, porque a vitrine mesmo, ela permite isso. Eu gosto desse tipo de solução. Às vezes não é exatamente a arquitetura que a pessoa gosta, ela gosta do jeito de se expressar, da simpatia, do brilho daquela pessoa, ou da falta de carisma, né, que a gente falava bastante lá no outro programa. Sem dar nomes, tá? Sem dar nomes, não. Se tiver nomes, por favor, coloca um pi gigante, assim, e me coloca umas coisas na cara pra ninguém entender também. Aí eu trago uma coisa pra vocês. Os 3 vídeos que a gente vai passar hoje são mais ou menos da mesma faixa etária. Exato. Essa percepção que nós estamos tendo, ela não está sendo em relação a essa faixa etária? Com certeza, totalmente viciados aqui na nossa visão. Porque talvez a nova faixa etária talvez dê um valor muito maior do que a gente dá. Muito provavelmente. Muito provavelmente, porque a vida deles gira em torno disso, né? Exatamente. Inclusive tem coachings para arquitetos que dizem isso, dá o exemplo do bolo, né? Assim, qual é o bolo que tu vai contratar? Da confeiteira que tem um monte de seguidor e post, ou daquela que tem 2 posts e tem só 200 seguidores? Não vai contratar o de 200, por mais que o bolo dela seja melhor. Exato. Então a turma vai querer o mais curtido, e a outra questão que também sugerem, exato, e aí tem essa questão da identificação, é que era sugerido que você tivesse o seu Instagram profissional misturado com o pessoal. Que não tenha ele segmentado, que isso vende o arquiteto mais. Isso funciona para alguma determinada camada de clientes que gostam desse tipo de... Sim, mas funciona se o arquiteto tem uma vida muito legal. Pois é, mas aí que tá aquela questão do sofrer por fazer conteúdo. O teu conteúdo é a tua vida, você vive o arquiteto. Mas vamos fazer um paralelo aqui, tá? E aí vai entrar a questão financeira. Então uma pessoa tá num apartamento que não é aquele apartamento que ela pôde projetar, tá bonitinho até, mas não é não tem uma vista, não tem um acabamento, não tem as pedras, não tem o ripado. E o outro tá num apartamento que tem uma vista gigantesca. Mostrar um bom dia com a janela do mais rico... É interessante, vem demais. Claro. Agora, postar um conteúdo todo recortado, assim, pra não pegar o sofá que tá rasgado. Até porque acaba perdendo um pouco da tua autoridade, né, Lu? Sim. Eu sempre brinco. Como é que eu vou querer que meu cliente tenha, né, uma casa bacana, uma casa confortável, que indicar os fornecedores se eu não tiver tudo isso dentro da minha casa? Não tem nada a ver, porque é uma questão, é uma questão financeira. Ter aquelas coisas que tu é capaz de projetar e tu é maravilhosa em projetar, não significa que tu tenha dinheiro pra bancá-las.
Mas tu sabe fazer. Então Sim. o fato de eu não mostrar na minha vida não significa que eu não sei fazer. É que se a gente partir dessa lógica, só vai ser atendido quem tem as mesmas condições que tu. Não, mas você dá um jeito de aparentar aquilo. É isso eu te dizer. Você vai em eventos, você vai em vernissagens, Mas aí tu você vê vai em que tem casa um cor, esforço, você não vai Tu em é? lembra evento do de ditado que arquitetura. o papel aceita qualquer coisa. Hoje, pra mim, o feed Instagram. aceita qualquer Exato, coisa. não, a pessoa que E quer hoje, esse na alvo... verdade, as redes sociais vivem de buscar. aparências, né? Eu vejo que muitos influencers, inclusive, lembram que alguns, claro, né, colocam o seu dia a dia por completo, mas outros não e estão sempre reforçando e dizendo que o que eu coloco aqui são recortes e os melhores recortes, né? Porque às vezes os perrengues, os grandes mostra, problemas, eles não postam e a gente não fica sabendo. Então também a Sim. gente tem que discernir e entender que é aparências. Hoje a gente vive, né, de aparências. Todo mundo vai num restaurante. O celular come primeiro que, né? Que a gente, porque tu quer primeiro fotografar a comida pra depois comer. Depende, não. no pé sujo não. Fico ansioso, nota-se eu quero que não. comer primeiro. Mas puder, é só via no sobremesa, restaurante de um inclusive. certo Registra com os restaurante olhos. Bacana, tu No quer mostrar restaurante que foi bacana, lá, ninguém quer mostra o marcar. buffet, o prato do buffet. É verdade. Mas uma coisa que é muito Isso é importante... uma crítica aos meus posts da minha dieta. Não sei, não vi, não chegou o algoritmo, não entregou. É que o Instagram, Facebook, já não tanto mais, eles substituíram os sites, né, também. Tem esse problema. Então, assim, eu sou um que nunca quis depender de ter conteúdo profissional, né, em Instagram. Só que ele é necessário para firmar a marca, firmar uma identidade. Então, isso o site fazia antigamente, hoje não faz mais. Sim, só Então que aí você o site precisa a gente do fazia Instagram. Uma vez, Exato. e atualizava a cada 5 anos. E o Instagram você tem que fazer o tempo inteiro. Quase que incessantemente. diariamente, instantâneo. porque senão você não mantém os seguidores que são necessários para você ter esse... O que você considera hoje um Instagram bom, confiável? Você, com 1.000 seguidores você não considera mais, né? Você vai Não. querer acima de 5.000, né? E olhe lá, né? Quando você vê um de Inclusive, 15, sigam- 20, sigam o 30, nosso arroba. 40, e Verdade, aí tu verdade. começa a dar credibilidade, mas não é uma credibilidade verdadeira. E aí eu vou trazer até um dado que eu discordei na época, polêmica, que quando o Conselho de Arquitetura exigiu que colocasse o CAL, Sim. né, o registro, né, nacional de arquiteto, para não dar a venda errada, né? Essa foi a justificativa, eu questionei isso na época, que era assim, de ter pessoas se passando por arquitetos ou de estudantes de arquitetura com portfólios incríveis, com renders, conseguindo Maravilhosos. clientes, né? E aí criando uma desigualdade de mercado a partir disso, né? Então, assim, o que eu acho também, como tudo é educação do público que consome, né? Não é punir os arquitetos que tiveram que tirar seu texto no feed para botar. Exato. Então, assim, não é porque você tem um feed maravilhoso, encantador, que você, né, É um bom profissional. é um bom profissional. Então, você tem que pesquisar, tem que ver referências, tem que entrar no Reclame Aqui, talvez, né, se fosse o caso, né, que não é o caso. Vai entrar no LinkedIn. O LinkedIn hoje é uma plataforma profissional que a gente considera menos, assim, enfeitada, mas já tá, né, já tá chegando ali, né, mas não era, né, todo mundo vira CEO, eu sou CEO da empresa. Exato, né, exato. O o LinkedIn te permite ser CEO de tudo que você quiser. Né? Então, assim, eu acho fundamental isso, assim, você falou que não precisa da sua rede social, porque você tem o boca a boca, que é o que funciona ainda, nunca vai morrer. Nunca vai morrer, independente de Instagram, Facebook, Orkut, qualquer rede que vier aí pela frente, né? Porque isso vai consolidar a tua carreira, né? É a tua credibilidade, como se fosse o seu caráter, né? Agora, você vai depender para firmar a sua marca dessa visibilidade, senão você vira um alien num mundo de pessoas que respiram mídia digital. Sim. Que respira o tempo todo. É Eu sou um assim, defensor do site, né? Eu também. Eu sou porque o site é teu. É teu. O site é teu. Que é coisa de não construir num terreno alugado, né? Que Mais ou menos o site isso. é teu, tu faz dele o que tu quiser, tu posta o conteúdo que tu quer, a frequência que tu quer. E eu acho que o site tem um poder institucional. Com que certeza. O Instagram não tem. Sim. Né? Com certeza. Um bom site, Mas bem que formatado. A questão toda é que o Instagram ele é democrático. A gente, né, não precisa pagar. A gente pode ter uma vitrine, né, Sim. sem Não precisa custos. pagar, mas hoje sem Mas pagar não é também teu. tu não vai muito Na verdade, longe. a gente paga, né, no momento que a gente dá o nosso dígito, o nosso algoritmo ali para ser explorado, a gente tá pagando. Mas ele não é A gente teu, paga de né? diversas Não, maneiras. exatamente. Paga a nossa saúde, a nossa Daqui um ano sanidade. resolvem tirar o Instagram do Não, ar. Tu ok. morreu no mercado. Ok,
isso, né? Não, eu entendo. Mas é que aí entra aquilo que o Lucas comentou. Os estudantes começaram a já se, né, Já se projetar. se projetar antes de se formar, por exemplo, né? E lá no escritório eu tive vários casos de que os estagiários perguntavam: eu posso colocar alguns renders que eu fiz aqui para, né, iniciar meu Instagram. Então, assim, a gente vê que eles já estão, esse é o mundo, com certeza. Mas aí também eu penso assim, será que esse é o público que eu quero? Né? Eu acho que a gente também tem que pensar qual é o público que a gente quer. Eu quero esse público jovem, que talvez nem saiba o que ele mesmo quer. Ele quer fazer um projeto para aparecer, porque ele precisa de conteúdo, entendeu? Exato. E aí ele não faz um projeto que é para ele, pro bem-estar dele, pensado. E aí eu vou ter que fazer um projeto sem poder trazer, né, todo aquele conhecimento, tudo aquilo que a gente, né, passa trabalhando com os clientes, o briefing, né, no programa de necessidades. Sim, às vezes não é uma concorrência real. São pessoas Exatamente. concorrentes ali, mas de verdade vocês não estão concorrendo pela mesma pessoa, pelo mesmo cliente. Exatamente, E o meu perfil de cliente, a maioria do escritório são jovens, né? São, assim, pessoas jovens que nem eu, que não chegaram ainda nos 40, que estão formando suas famílias, né? Então, assim, começando a ter filho ou pensando em engravidar, né? Então, são casais jovens com ou sem filhos e que justamente vêm da indicação, né? Mas eu acho que a galerinha ali, 30 menos, aí sim, essa vai ir muito pesquisar na rede. Deixa eu levantar um pouco. Posso levantar um ponto? Vai lá. Tu já tem essa realidade de ter indicações da tua rede pessoal. Agora imagina que os teus primeiros clientes não aconteceram da forma como eles aconteceram, que é a realidade de muitos arquitetos. Isso. E aí é muito dos meus clientes. A família não tem grana, a família não tem cultura de arquitetura, as pessoas não têm essa base que vai contratar arquitetura. Aí a pessoa fica extremamente refém do Instagram. Porque não tem outra coisa. Tem, porque eu acho que assim, eu vejo que hoje o arquiteto que boa parte dos profissionais. Coisa, que placa na rua. Tu tem que ter cara de pau, tu tem que ter. Sim. E tu tem que saber fazer teu network. Então tu tem que ir pra academia e contar que tu é arquiteta. Com certeza. Tá, mas não. a pessoa Dona que não tem pracinha, esse network, ela já não tem... Tu faz isso? Não, já fiz isso quando eu sou formado há 18 anos, entendeu? Isso quando 18 anos atrás funcionou pra mim muito, porque eu tinha uma rede. E meu pai também não era arquiteto, minha mãe também nunca tinha contratado um arquiteto, não tinha essa cultura. Mas eu também, é isso que eu tô falando, Exato. minha família também. Mas aí eu fui conquistando dessa forma, só que hoje eles vão te perguntar qual é o teu Insta. Exatamente. Não adianta tu só te vender. Deixa eu ver, deixa eu te seguir, deixa eu te seguir. A vizinha minha falou, tu é arquiteta, porque eu comentei, eu dando uma indicação de brinquedos pra festa da filha dela. E eu contei, a proprietária é arquiteta também. Dela, tu é arquiteta? O Estevão, tá, não sei se podia falar o nome, mas enfim, tá procurando um arquiteto pra reformar o estúdio de neurofisioterapia. E não sabia que tu era. E a gente foi pedir indicação aqui no prédio. Daí ela comentou com ele veio falar comigo o que aconteceu, passei pro... Fechei. Tá, mas deixa eu fazer um adendo aqui. Na pracinha. Não, mas deixa só... Não, é que tu é comunicativa de base. Mas é que a pessoa que não é comunicativa de base, ela tem muita dificuldade de se posicionar numa pracinha, numa festa de um conhecido. Ela é mais travada. Tu é naturalmente comunicadora. Então, pra ti é natural, já tá falando aqui, já tá citando que é arquiteta e a coisa vai acontecendo. Já tá se vendendo. E tá acontecendo, na verdade, desde a tua pré-escola. Que tu tá fazendo teu trabalho de venda desde a pré-escola. Por isso que é natural pra ti. Agora, quem não tem este dom da comunicação sofre muito. E aí, enfim... Mas eu acho que vai sofrer mesmo com o Instagram. Mesmo tendo o Instagram. Mas só que ser influencer é pior ainda. Não, mas aí a pessoa que não tem a comunicação, ela sofre. Ela é uma sofrenilda. Ela, enfim, a gente precisa de venda, né? A gente precisa se posicionar, falar, vender. A pessoa que é mais retraída nisso, nossa, ou ela aprende ou ela desiste. Eu vejo assim, olha, que uma nova geração está se baseando todas as suas escolhas pela internet. Sim. Isso eu concordo. Não tem como imaginar que não vai acontecer isso com a arquitetura. Não tem, isso é tapar o sol com a peneira. Eles se baseiam no número de likes. Olhem o Black Mirror, tem um episódio que trata exatamente sobre isso, né? Avaliação pessoal para se relacionar. E tu pensa, nossa, isso vai acontecer daqui a muito tempo. Não, a gente está vivendo isso. Então, por mais apocalíptico que seja, eu penso que vai chegar um momento isso aí, que o offline acabou, era melhor, isso, beijo, tchau. o melhor que vai se destacar
não é o melhor arquiteto tecnicamente, é aquele que se vende melhor. Exatamente. Sim. E aí, nisso, se vender melhor é ser influencer? É isso que eu ia fazer a pergunta. Não necessariamente. Não. Mas é um dos meios e dos mais rápidos, talvez. Os meios mais rápidos de fazer dinheiro, não necessariamente vender projeto. Boa, porque daí também tem essa questão, né? Muitos arquitetos influencers, eles estão ganhando pouco. Sim. E muitos arquitetos que estão, né, assim, no off, mais no off ou sutilmente nas redes, estão... Mas essa questão do Super influencer, bem. ó, plataformas como Instagram, YouTube, eles prezam pela frequência. Exato. E aí, como a gente equilibrar isso, ter essa presença digital com essa frequência, com a capacidade de desenvolver os projetos? Porque toma tempo. Tem que ter uma equipe para fazer, né? Pô, tu tem que ter Ou o projeto ou o a- conteúdo. ou o conteúdo. Mas daí a fazer gente tudo. entra também naquela questão, e aí isso a Lu vai saber falar melhor, né? Porque pra te expressar a tua personalidade, o teu jeito, é tu. Não consegue contratar Nenhuma equipe empresa, consegue. Mas acho que são Exatamente. modelos de negócio. Assim, por exemplo, assim, você que tem um escritório que são vários associados ou você tem um escritório que é você? Aí assim, é mais fácil pro escritório que é você se vender, porque daí você vai vender o seu dia a dia, a maneira que você Mas só o dia a dia foi projeta. interessante. De gerar conteúdo é mais fácil, eu acredito, né? Mas fácil não, a palavra não seria fácil, exatamente. É mais ágil fazer isso, porque você tá ali mostrando seu dia a dia. Agora eu vou comer esse bolo. Pensando aqui, comendo bolo, dei um insight de um projeto, de uma casa. Tô aqui nessa confeitaria, olha que interessante o acabamento que usaram no forro, essa iluminação, é igual que eu uso nos meus projetos. Então, essas maneiras de se vender Mas aí que estão... envolve uma vida ativa Exato. e interessante ao redor, que isso envolve tempo e dinheiro. Tá, mas aí... eu pergunto o seguinte, tu quer projetar nas redes sociais aquele que tu é ou aquilo que tu quer ser? Não, mas acho que todo mundo projeta nas redes sociais Isso é o melhor. ou Não, mas eu tô falando- algo que gostaria de ser. Mas eu Finge até quietinho. Não, Exato, mas eu não tô falando numa seleção, eu tô falando na produção de conteúdo que não condiz com a tua vida. Mas tá dentro daquilo que a gente estava falando. Acho que a gente condiz até que ponto, né? Porque tu não bota a hora que tu vai dormir, a hora que tu toma banho. Tem gente que faz, mas assim, tem arquiteto que também faz. Não, mas eu acho que o Alexandre tá falando mais num sentido de, sei lá, eu vou Tu uma cria um vez... personagem. Cria um personagem. Tipo assim, eu De não ti vivo mesmo. aquilo, mas eu tô postando aquilo. Exato. Sei lá, tipo, eu vou num restaurante, peço pra usar o banheiro, faço a foto do restaurante e vou embora do restaurante. Nem Tipo come. Isso, e não comi, Nem mas eu come. disse que tava, não tipo sei, isso. enfim, é mais uma coisa assim. Mas claro, pode não sei ter, tão, pode ter. né? Mas eu vejo que Não hoje a gente duvido tá que se tem baseando... gente que faz. não duvido, né? Mas eu acho que a gente está chegando num ponto em que alguns vão se destacar dessa forma. Com certeza. Levando para a questão mais técnica e profissional, tinha muita gente que estava vendendo render como projeto executado. E aí? Sim, gente famosa. E vai acontecer cada vez mais, que a inteligência artificial vai ajudar cada vez a ficar mais Exato. realista. Claro. Os renders, e aí... Mas assim... O que não tem nada a ver com saber fazer um projeto, Exato, saber lidar com uma obra, saber lidar com o cliente. Tu saber produzir um bom prompt, né, no IA, depende, talento é um talento por também, si só. e você não, e a pessoa que usa IA com talento não vai usar, copiar e colar, ela vai Exatamente. trabalhar em cima daquilo como uma grande ferramenta, né? Mas eu acho que não tem escapatória, viu? Acho que os quadros curriculares das universidades, além, sempre disse que tinha que ter curso de psicologia, de administração junto, né? Sim. Cadeiras, vai ter que ter uma de comunicação e marketing para essa linha, né? Eu vejo assim, a humanidade toda está muito viciada em dopamina, a dopamina que oferece o Instagram e a dopamina que vai vender também esse arquiteto. E aí eu vejo um exemplo muito simples, como é que o arquiteto se projetava, né? Através de mostras. Né? Os grandes arquitetos de interiores mostram cadernos de 0 hora, de jornais que não existem mais, né? Isso, então, assim, anuários. revistas. Hoje você não tem revista, você tem ainda revistas famosas, antigas, mas o ArcDaily, que é o grande portal, é que todo mundo, que os alunos vão pegar referência e tudo mais. Então, assim, a referência hoje tá dentro do Pinterest e do Instagram. Exatamente. Entendeu? Então, assim, os alunos já aprendem a consumir isso na universidade. Sim, então ficando tudo igual esses projetos. Exato. Sem- E eles sem querem, alma. e eles já almejam ser um arquiteto. Quando eu era arquiteto, eu almejava estar numa publicação.
E meu Um sonho dia eu sempre vou estar foi lá ser naquela professora. publicação. Talvez Eu um cheguei dia. a ser. Olha aí. Então também Já era um fui sonho. também. Era um sonho. É verdade. Um sonho que foi concluído, concretizado, passou. Mas Cheque. assim, cheque, exato. Mas mas eu, como eu fui professor, exatamente eu via isso nos alunos, né? Hoje o Pinterest era a base. Pinterest. Enquanto você ia para aquelas Gente. bibliotecas lotadas de livros Gente, e era referências, muito legal. revistas de Livro. 30 anos, 20, 50. Não, hoje é o Pinterest que é muito imediato, é muito rápido, e ele já vai te indicando outras coisas, já vai fazendo hiperlinks assim, quando você vê, você está imbuído daquilo e aquilo é o que você tem. Esse arquiteto vai querer, ele vai acabar trabalhando assim também, e aí o cliente também vai começar. Hoje muitos clientes querem ter Pinterest, quer dividir o Pinterest para poder dar as referências. Tem cliente já usando IA. Exatamente. Né? Então, assim, já traz pronto. Olha aqui, tá aqui, eu pensei. A gente é dessa geração aqui, ó. Exato. Tá cheio de livro da Lu Eu aqui. sei, eu Eu trouxe perguntei meus como é que ela mães conseguiu, mas ela porque pegou. eu tenho um apego. Eu tava procurando pra ver se tinha marcação aqui. Porque o que a gente fazia antigamente? Abria, marcava. marcava, colocava um post-itzinho, ia marcando, ia vendo um monte de coisa que não servia pra aquele projeto, mas que servia para formava o nosso outro. repertório. Era analogias, né? Agora, você levantou uma grande bandeira aqui. Isso aqui não morreu, né? Todo mundo disse que ia morrer quando veio o e-book. Sim, não Isso morreu. não morreu e não vai morrer. Eu também acho, eu também defendo isso. O arquiteto também não vai morrer. A nossa profissão não vai Não, morrer. com Ela vai se certeza não. reinventar. E nós vamos continuar com aquela questão da criatividade humana que é muito incrível. Eu acho que a gente tem que se absorver essa questão também das mídias, né? De uma maneira saudável, é claro, né? Então, assim, eu tenho os dois Instagram 1 e Instagram 2, né? Eu também. Então, assim, eu cuido dos dois? Cuido, mas eu tenho uma equipe para ajudar. Porque gera uma ansiedade, gera, né, produção de conteúdo, leva tempo, tudo. E meu negócio não é ser Instagrammer, né? Meu negócio é ser arquiteto. Projetar, ser empresário, E enfim. alimentar como um site. Exato, mas aí eu fico pensando, nós temos arquitetos tão consagrados que estão no mercado hoje, que foram nossas referências nesses livros, nessas revistas, né? E que se olhar o Instagram deles são tão simples. Eu não vou citar nomes aqui, mas assim, tem arquitetos que trabalham na minha área de arquitetura, rearquitetura, assim, né? Que projetam o Brasil inteiro. Mas eles não necessitam pra fechar a conta no final do mês. Quem precisa pra fechar a conta no final do mês correndo atrás. tá postando, Claro. tá mostrando a torta que tá comendo, mas aí eu tô a viagem que tá fazendo. tô chegando na esperança, essa que eu falei do livro, que é exatamente isso. Esse cara que tá lá projetando o Brasil inteiro, que é um old school, e tem a sua rede social porque tem que marcar a coisa, ele ainda é referência para a juventude, ele também é referência para nós e para essa juventude, que vai ver que de fato, né, que não basta você ter um Instagram recheado se você não tiver consolidado Conteúdo de verdade, né? de verdade, exato. Tu levar um cliente para visitar uma obra, a referência, né, física, material, né? Exatamente. Pessoal, vão de novo pro Voz das Ruas para falar, para ouvir o depoimento da Gisele Simone Scherer da Silva. Vamos dar uma olhadinha no que ela tá falando aí. Eu vejo desta forma. Não concordo com isso. Eu penso que seria Nós melhor. precisamos que seja prioridade. Na minha opinião. Ao meu ver, o número de seguidores não indica a qualidade de nenhum profissional. O Instagram é uma boa ferramenta para a gente vir a saber da existência de alguém, para a gente ver o trabalho dele através dos projetos que ele posta, através das imagens que ele coloca. Mas entre uma pessoa com muitos seguidores no Instagram e outra pessoa que foi indicada por alguém de confiança, principalmente um profissional dessa área, eu certamente, sem dúvida alguma, pegaria alguém que foi indicado por uma pessoa que eu confio. Bom, como eu falei, né? A Gisele é dessa nossa faixa etária e ela também não guia só suas escolhas. Da né? nossa faixa etária qual, Alexandre? É que eu tô muito unido. A Simone foi minha colega, ela tem a minha idade. Olha aí, ó. Ela A também gente vai não entrar nesse Mas que- assunto? mas que idade? Ela tem uns 40 anos, a nossa faixa etária, eu tô me incluindo. Não cheguei nos 40 ainda, Alexandre. Não, ainda uma tô nos média, 30. uma média. Calma. A média eu tenho 53, a Lu tem 28, então na 41. média dá 40. Tô com é isso aí. 18 ainda. O Lucas falou um negócio, a Lu também falou, essa questão do Instagram, isso não gera uma ansiedade naquele jovem profissional que ainda não tem o seu portfólio, nada montado, Alexandre, e sabe que olha quando- aquele monte de coisa que às vezes pode ser real, pode não ser real, e pensa, puxa, eu não vou conseguir entrar nesse mercado. Quando eu fiz o Instagram, eu não vou saber dizer o ano, mas eu ainda não tinha o volume de projetos que eu tenho hoje, eu ainda também não tinha o que eu tinha feito, eu ainda não tinha documentado, eu não fotografava, normal. justamente porque, não vou pra publicação, pra que eu vou investir em foto, né, em vídeo. Outros tempos, quer
dizer que é novinha com esse papo aí. Então, sim. Deixa. Cada um com a sua ilusão. Então, pra mim, naquela época era assim, ai, ufa, consegui postar hoje. Eu achava que tinha que postar todo dia, eu achava que tinha que ter coisa nova todo dia. E pra mim era um sufoco, sabe? E aí eu postava inspiração, eu pesquisava isso, eu gastava horrores de tempo, sendo que eu podia estar projetando, porque naquele momento eu fazia de tudo, obviamente, né? Era eu e eu, então eu era a minha estagiária, eu era o meu engenheiro, eu era o meu, né, tudo. Sim. E ainda tinha que postar, sabe? Depois, com o tempo, eu fui percebendo que realmente o Instagram não era a minha maior captação, né? Nem era a minha captação de clientes, que eu não precisava me demandar, assim, tanto com ele, podia continuar me dedicando para os projetos, porque estava chegando o cliente. E aí eu respirei e comecei a postar. Bom, hoje, se eu for olhar meu Instagram, meu último post do ano passado, antes do Matheus nascer, ou seja, faz 3 meses que eu não posto no meu Instagram profissional, sabe? E estou com vários projetos de agora, do momento, né? Inclusive, eu acho que eu comentei com vocês, né? No dia que eu ganhei o Matheus, Sim. veio uma cliente desesperada atrás de mim e ela assim, opa, tu tá grávida? Eu falei, sim, tô ganhando nenê. E ela, ai, eu comprei uma casa na praia, só queria um projetinho, não sei o quê. Louca. Tentei indicar profissionais, colegas, fornecedores. O que aconteceu? Quando o Matheus estava com 1 semana, eu peguei o projeto dela pra fazer. Louca. Não, mas deu tudo certo. Eu trazendo para a mesa aqui a minha opinião de leigo, vendo por fora, eu sempre acreditei que a contratação de um profissional na arquitetura fosse uma relação de confiança. Né? Tu tem que ter uma certa confiança, né? Às vezes é só status, não é confiança. Ah, bom. Porque eu penso que uma decisão baseada em redes sociais talvez não tenha esse elemento da confiança. Talvez tenha o elemento do status. A pessoa ela tá tão estourada e ela fez projetos com sei lá quem, e ela tem uma presença digital muito forte, aí ela entra no quesito de status. E aí não necessariamente tem confiança. Mas nesse teu exemplo aí, se ela tem um portfólio alto, né, já não gera um fator confiança? Depende do que é confiança pra ti. A gente está fazendo agora porque, uma análise assim, psicológica da pessoa. Sim, voltamos para o E Agora, Lu. Quer dar teu contato para avaliações? Hein? Claro. Luciana.malê. Até me perdi aqui no assunto. Mas a questão da confiança, eu posso confiar que a pessoa sabe fazer arquitetura ou confiar que ela é a pessoa certa para mim. É nesse sentido que eu questiono. Porque a pessoa pode ser um excelente profissional, mas a gente não tem sinergia. Pois é. E aí não vai ser um projeto bacana pra mim. Mas aí isso acontece. Quando a gente tem uma pessoa que tá muito estourada e eu tô querendo dizer que eu fiz projeto com a fulana, daqui a pouco a gente não se bate. E aí não tem nada que vai fazer dar certo, porque já tá errado de base. Ok, mas tu não suporta isso, entre muitas aspas, em nome de uma assinatura? No teu projeto? Quando é a tua casa, acho que não. O teu dinheiro investido ali. Porque é muita coisa, é a tua vida, né? É teu lar, é teu dia a dia. Eu costumo falar que a arquitetura é teu investimento. Passado, presente e futuro. É passar todo aquele teu dinheiro que ou tu batalhou pra conseguir ou alguém batalhou pra conseguir. Teu presente, porque é tempo ali de passar pelo processo. É um namoro. É puxado, é muito puxado passar por uma obra, uma reforma, uma construção. E é futuro, como é que tu vai viver ali, né? Ou como é que teu negócio vai acontecer naquele ambiente. Então, é uma decisão muito grande na vida das pessoas. Não, sem sombra de dúvida. O que eu acho que talvez alguns clientes considerem mais ter uma assinatura. Com certeza, de um projeto por alguém do que todos esses benefícios. Tem esses. Talvez esse passado não seja tão importante, o estorvo do presente não seja tão importante. A gente sabe o quanto o arquiteto ele é atacado nas redes sociais por famosos que contrataram um arquiteto e aí deu tudo errado. Agora, né, Lu? Estamos falando agora, né? Com a exposição que existe nas outras redes sociais. Sim, com a exposição das redes sociais. O que acontece? Tem essa expectativa gigantesca do cliente querendo aquele status, tudo aquilo que ele viu e imaginou e desejou. E aí tem uma entrega meio capenga. Por quê? Porque a expectativa do cliente é irreal? Às vezes pode ser. Às vezes pode ser um arquiteto que está mais empolgado ali em mostrar que é do que realmente ser. Então, também, 1000 possibilidades aqui. Mas por que tem essas denúncias, né? Essa coisa tão grande, essa exposição tão grande dos arquitetos? Porque não entregou aquilo que a pessoa esperava. Então, eu tive confiança naquele profissional e ele não me entregou aquilo que ele prometeu.
Mas isso sempre existiu. Mas agora a gente tem o só que Instagram hoje e milhões a gente de tá seguidores. sabendo- Exatamente, Pois é. hoje tá tudo A diferença exposto. é a magnitude dessa repercussão. É que hoje é exposição total, né, Alexandre? É. Mas eu vejo também que tem muito arquiteto influencer, né? Que trabalha muito bem e que se posiciona muito bem e que provavelmente, aí eu não posso dizer porque eu nunca contratei, obviamente, mas que eu vejo que... Porque eu sempre penso assim, quando o cliente volta, é porque, né, ele gostou muito do teu trabalho, ele gostou muito da tua conduta, né, do teu processo, da tua organização dentro do escritório. E eu vejo que tem vários influencers que têm, né, volta e meia, tem clientes recorrentes, né, trocaram de apartamento, contrataram de novo, Sim. o filho nasceu, né. Então, eu acho isso muito bacana e eu entendo que sim, que talvez esse escritório, apesar de bombar muito, não seja por status, mas seja sim porque é o método que eles captam cliente e os clientes que vêm são bons clientes, são clientes adequados do nicho que eles, né, se propuseram e definiram, mas que nem diz a Lu, eu acho que cada caso é um caso, gente. Mas assim, ó, respondendo a pergunta, não precisa ser influencer para sobreviver. Não precisa ser nada, mas às vezes... Não, precisa ser um bom arquiteto. Mas só ser um bom arquiteto não dá certo. Porque se a pessoa for um excelente arquiteto, mas não soubesse vender, ela não tem projeto, ela não é boa arquiteto, porque ela não tem nem oportunidade de ser boa naquilo que ela outro é. profissional, não é só isso. É que ser um bom arquiteto hoje, ele, né, são várias competências, né? Não é só projetar, a gente precisa se vender, a gente precisa comunicar bem. Eu vejo que hoje na arquitetura, no relacionamento entre cliente e profissional, a gente tem muito problema de comunicação, né? Daquilo, prometeu e não cumpriu, porque a comunicação foi muito falha, entendeu? Então, eu acho que assim, quando a comunicação, desde o início, ela é bem feita, eu acho que as expectativas se alinham e tu consegue fazer uma boa entrega, né? Quando tu não deixa claro como é o teu trabalho, como tu desenvolve, o que tu entrega, aí pode ser que vá tudo por água abaixo. É o clássico... Nossa, esqueci o clássico. É o clássico. Esse é um clássico inesquecível. É o clássico combinado não sai caro. Exatamente. A busca por imagens instagramáveis É causa de muita morte, sabia? pode pressionar a elaboração de um projeto num sentido não tão técnico e mais estético. Nossa, Muito, com certeza. Muito. Sempre foi assim, desde as revistas de arquitetura. Não que precisa nem culpar o Instagram. Não precisa nem culpar o Instagram. A arquitetura tem essa questão da As arte mostras. e da técnica, né? Então, assim, não se coloca de pé nada, né? Se você não for um bom arquiteto técnico. Saber um mínimo de morfologia estrutural, né? Saber que tem que contar com engenheiro civil muitas vezes e outros profissionais. Então, assim, e sim, às vezes você vê uma coisa, assim, super maravilhosa, em balanço, né, que só Deus sustenta. Mas aí eu acho que vem um pouco da academia, sabe? A gente se forma achando que o importante é a estética. A Sem gente noção nenhuma de como sem noção para de pé nenhuma da aquilo que a gente viabilidade. desenhou. Exatamente. Mas aí até eu vou E defender a aí- academia, porque eu ocupei a academia na semana passada. No episódio- Chinelhou a Morde academia, só. né? Não, Não, foi ele que chinelhou. Não, eu concordei que a academia era culpada. É que assim, a academia nos torna muito críticos, tá? Isso que é a verdade, né? Nós saímos uns baby críticos, assim, recém-formados, né? E a gente adora ser crítico. O arquiteto adora ser crítico, né? E aí sim, aí a gente cai nessa sinuca aí, nessa cilada, né? De fazer a academia nos mostrar algo incrível, maravilhoso, mas não explorar a técnica que faz aquilo ficar de pé. Mas aí a culpa não é da academia, a culpa é do aluno, porque a academia tem as cadeiras técnicas e a gente às vezes fica encantado com o que a gente observa de belo, da beleza, e não explora por conta. Mais ou menos, porque isso não é fator avaliativo. Exato. Não é fator avaliativo. Nas cadeiras Mas de como projeto, não é fator dependendo do professor, não avaliativo, é. Exato, na cadeira de concordo, projeto não é. concordo. Até abrir aqui, ó, Tanto que a gente numa tinha... superestrutura, a gente não pensar. Claro que a gente, depende da disciplina, até
tinha que fazer um detalhamento tinha. estrutural. Sim, Mas era, né, básico do básico do básico. Exatamente. E, tipo assim, qual o custo de fazer esse Não, isso você não aqui? chega Sem nisso. noção. Então, Era tudo sem noção. O que céu era o base- limite que pra ba- tudo. Que base que... Sabe, base mas é que... de verdade. A mas é gente que nunca teve... Não, nunca nós teve três... Não, mas calma Band lá. Mas eu só vou fazer uma defesa da academia de novo. Olha aí, Ai, que pró-academia. Nós que três... Ah, muda de água pro vinho, assim. Nós três fomos formados numa época em que essa academia, ela fazia esse tipo de situação. Nossos projetos eram museus. Vou projetar um museu. Qual é o arquiteto que já projetou um museu? Eu, por sorte, já projetei um museu, mas é uma exceção, mas não um museu. Centro cultural. Mas não, exato. Museu, isso. ginásio. A academia, quando você fazia o seu TFG, trabalho final de graduação, ou TCC, você ia fazer um centro cultural. Centro cultural. Um museu, Não, a mas daí loja eu da já fui de Prada. Eu fui pra É, vila, isso, Lucas. Eu exato. fui pra vila. né? Outro, mas aí tu foi pro urbanismo. Eu fui pra vila. Mas assim, e hoje não, hoje é o centro de acolhimento à criança com TEA, é o centro de acolhimento da mulher, enfim, não sabia dessa mudança. mudou completamente. Eu sei porque eu fui professor, já não estou mais professor, vai fazer 3, 4 anos, mas assim, era impressionante como Os temas estavam mais variados. Mais variados, e se pensava já, né? Vou usar uma estrutura pré-moldada porque é mais barata, porque isso acompanhou. Quando você projetava, você nem imaginava botar uma rampa de acessibilidade, né? Hoje você não passa Não tem como. na disciplina, não como. Então, assim, houve sim uma mudança disso muito forte, mas isso não justifica a questão da imagem ser a referência pura para você aplicar num projeto, porque depende do aluno, e aí vem um problema muito mais sério, que é os programas BIM, o SketchUp, que tu baixa blocos prontos e aí daqui a pouco tem uma padaria inteira pronta ali, tu nem sabe onde entra a refrigeração do balcão, não sei o que, tudo mais. Aí é uma questão de imagem de novo, né, que a gente estava falando, vendendo um produto e formando um arquiteto com deficiências, que ele pode se vender no Instagram com uma bela imagem também, um belo render depois, e não revelar a deficiência que está por trás daquilo, né. Esse é um problema. pessoal, vamos mais um depoimento aqui no Voz das Ruas da Simone Tagliani, de Porto Alegre. Eu vejo desta forma. Não concordo com isso. Eu penso que seria Nós melhor. precisamos que seja prioridade. Na minha opinião. Bom, o arquiteto obviamente precisa saber projetar, criar, organizar espaços, entender técnicas, contexto de cidade, isso é o mínimo. Mas hoje, gostemos ou não, o mercado ele também exige outra habilidade, que é saber se vender. Vivemos nessa lógica, né, de quem não é visto não é lembrado. E como um cliente vai encontrar o seu trabalho, entender o seu olhar e confiar em você se ele não consegue acessar as suas referências? No passado existiam as páginas amarelas do jornal, boca a boca local, e tudo isso mudou. Até a imprensa tradicional precisou se reinventar com o avanço das tecnologias. Então hoje, quem não está no digital não é que perde espaço, ele simplesmente não sobrevive ao mercado. As redes sociais, elas viraram uma vitrine poderosa, um grande portfólio aberto. E o arquiteto ele precisa saber usá-las com estratégia. Mas a exposição exige cuidado, é preciso planejar que mensagem você transmite, que tipo de projeto mostrar e que público você quer atrair. Porque ainda existe o debate ético, a autoria, né, o direito de imagem, o risco de plágio. No fim, não é projetar ou se vender, é projetar bem e saber comunicar esse valor ao mundo. Bom, a Simone traz uma visão um pouquinho, né, levemente diferente, onde ela já consegue perceber que o arquiteto tem que não lutar contra isso, mas trazer a tecnologia, as redes sociais como uma aliada, né? A seu favor, com A seu certeza. favor. Aí, avançando um pouquinho a pauta, que não é a nossa pauta, mas para ilustrar, é o mesmo caso da inteligência artificial, né? Não vai ser o arquiteto que vai se destacar, é aquele que souber dominar a inteligência artificial e usar a seu favor. Não aquele que for contra, e eu não vou usar, poxa, isso não vai sobreviver mesmo. E a história, e a isso não é história uma já nos mostrou exclusividade. inúmeras vezes que todo o progresso ele é dolorido. Sim. E Isso tem não que é se uma adaptar. exclusividade da arquitetura. Todas as profissões estão passando por um sacode agora de Isso. para onde vamos, o que vai acontecer. Isso. Acho que ninguém tá numa base sólida, segura, de que meus avós faziam assim, meus pais faziam, eu vou seguir fazendo. Não, tá tudo mexido. E vocês já notaram, se a gente mudar para engenharia, não sair da arquitetura e vai para engenharia, vocês já viram os instagramers engenheiros, como é que eles se portam? Tem 2 tipos de instagramers engenheiros, né? Um deles, ele... E eu adoro acompanhar. Ele vira um comunicador, ele mostra o pé, a bota no barro, mexendo o concreto, Ai, não o consegui.
traço. engenheiro. Tem uma pegada mais Isso, assim, e te ensina a fazer o traço do concreto e tudo mais. Esse é um tipo. E tem aquele que posta só uma viga. Aham. Assim, ó, hoje eu concretei essa viga. Tá, e aí? O cliente nem sabe o que é viga, porque eles trocam viga, não, mas pilar, isso, né? mas isso coluna. tá, mas é que esse exemplo ele é melhor da gente entender, não olhando os arquitetos, porque é parecido, é análogo, né? Porque você olha ali, o cara que postou a viga, ele tá querendo ser parecido com aquele que mostrou o traço do concreto, com o FCK tal, que botou Ele sabe que ele tem que estar ali. Ele sabe que ele tá ali, Mas porque ele botou a não viga. sabe como fazer. Exato. Eu não sei fazer. Vai Mais fácil. É isso. Mais fácil. A gente vê isso Tem também. mais crédito. Eu acho que eu sou Mas ele tá fazendo. Ele tá fazendo. Exato. Talvez não tenha habilidade. Talvez seja um zagueiro ruim de bola querendo ser o Ronaldinho. Mas também isso Mas tá funcionava fazendo. um tempo atrás, né? Era uma coisa mais da rotina. Nem agora vindo pra cá, eu postei uma foto eu no carro, tá? A bolsa. Que os caderninhos. Instagram. Mas, tipo Gostou, assim, Lucas? não tem. Não, nem mas eu não. marquei vocês. Não deu tempo de repostar, calma lá. Uma boa Instagramer. Mas isso é um comportamento de Instagram lá de 2015. Isso é verdade. Então, tipo assim, só mostrei, soltei Sem um negócio, estratégia tá. nenhuma. Isso é Que eu verdade. deveria ter Estratégia colocado, nenhuma. indo para mais uma gravação com os Exato. meus super colegas, e não sei o que, o Lucas Pipipi, A câmera na tua frente, tu com a direção aqui. Aí tu muda o cenário, porque também não pode ser mais nada Não, estático, e né? tem Então que- a gente gravava assim. Talvez eu agora tivesse começado a me maquiar em casa. Isso. Eu tenho pavor desses vídeos. Eu tinha que ter, né, filmado eu fazendo bolo com a Rafaela. Exato. Eu ia ganhar muitos likes. Vamos Rafaela fazendo melhorar, bagunça na minha vamos melhorar cozinha. nossa comunicação pro próximo. Porque tu não é só arquiteta, tu é mãe, esposa, Exato, arquiteta e boleira, entendeu? Boleira. É isso aí. Gente, quem precisar de bolos, né? Monique Fontes Arquitetura também faz bolos. Eu tinha que ter filmado eu correndo comprar água no supermercado. Eu sou o isso. eu sou o No exemplo do que não é mercado da frente ali, atravessando, na correndo. fila lá. Na fila. Mas é que não dá tempo, né, gente? É isso. Eu entendo que eu preciso projetar. Pois é. Poderia Exatamente. contratar alguém? Poderia. Ó, e já que a gente tá falando, né, tem várias pessoas que postam o dia inteiro. Eu assisto isso e penso, essa pessoa não tem projeto. Não. Porque é câmera daqui, é câmera de lá, aí câmera não sei o quê, edição, musiquinha. Gente, em que momento essa pessoa sentou? Eu mas penso eu- nisso trabalhou? também, Lu. Mas tem pessoas tem que uma tem. equipe, né? Não, às vezes tem vezes gente que não. consegue É, sozinho será? fazer isso tudo. É um Tem gente tripé que e um consegue. sonho e vambora. Mas daí não tem filho. Eu ia falar isso. Impossível. Eu falo Pensar que são prioridades de vida, né? É. Assim, você não é um arquiteto, você é uma pessoa. Eu sempre falo isso, né? Você é uma pessoa. Essa pessoa pode ter escolhido ser arquiteto, pode deixar de ser arquiteto. E ela pode querer ter uma família, ser arquiteto e ter uma família, ela pode querer ter uma segunda profissão e ser arquiteto, enfim, são escolhas. Mas antes É. eu era um CNPJ. Hoje eu entendi que eu sou um CPF. Então, assim, CPF. antes eu era arquiteta, hoje eu sou a Monique. É. E a Monique, ela é Essa mãe, separação é importante. ela é esposa, É, né? Ela é uma pessoa que vai na academia, que vai na Isso, padaria, que vai não sei o quê. E ela é arquiteta também, né? isso Mas é eu importante. entendi E que o como meu é dia... importante isso, né? Porque quando a gente vive só pelo CNPJ, a gente não sustenta por muito tempo. Claro que não. Tudo ruim, A gente tudo não aguenta. É. Tudo ruim ao Exatamente. E eu acho que daí acaba até respingando. no próprio trabalho. Exatamente. Os clientes entendem ali que alguma coisa não tá legal. Tu tá cansada, tu tá trabalhando, né? Diariamente, manhã, tarde, noite. Tá em frangalhos, Exatamente. relacionamentos tá em frangalhos, tá tudo ruim, né? Que é o que eu chamo de tratorzinho. A gente virou esses tratorzinho aí que faz tudo, mas enfim, Mas acalmar aí- um aí- pouco e sentir as O coisas. absurdo disso tudo, né? Do meu ponto de vista, já a gente meio que se encaminhando para o final, que nós estamos deixando que as nossas vidas sejam regidas por uma empresa. Isso é verdade. Sim. Isso é verdade. E dá medo, Alexandre. Claro que dá Isso medo. dá medo. Nós estamos deixando que o nosso comportamento profissional seja regido por uma empresa, moldado por uma empresa. Isso é um absurdo, né? Se tu não faz exatamente o que essa empresa está dizendo para te fazer, tu tem que postar tantas vezes por semana, tu tem que postar desse jeito, tu não tem vida profissional. Não vai Que aparecer. não existe. Eu não vou te Isso entregar. é uma loucura. Então a gente É está uma na loucura mão como a de gente- uma empresa particular que não é ganha nem em cima da gente, né? que ganha em cima, e nós estamos moldando e tendo problemas psicológicos Muitos. em função de agradar um padrão algoritmo bancado por uma empresa. Isso, no final das contas, é assustador, né? Mas
Eu acho que também não vamos botar o demônio na frente. Aí né? eu vou, é assustador. Eu acho que ela ajuda muita gente também, tá? A rede social, ela ajuda muito. Tem muitos arquitetos, eu citei para vocês um tempo atrás nos bastidores aqui, de um ex-aluno que foi trabalhar lá no escritório também, que fez um desses cursos que são oferecidos aí de mentoria para alavancar carreiras de arquitetos, e que ele fez, e eu desacreditava nisso, e ele fez, e ele montou um escritório e deslanchou, né? Hoje ele tem clientes que vêm pelo Instagram, eu não tenho clientes que vêm pelo Instagram, eu sou do boca a boca, e ele tem clientes que vêm pelo Instagram. Jovens casais, a cultura nova, né? Jovens casais estão começando agora a vida, né? Recém começando a se juntar, né? Então, assim, ajudou muito ele, né? Então, assim, poxa, e ele tem conteúdo, ele sabe usar os CapCut, que faz vídeos, né? Sabe? Tem habilidade, exato. Interessante. Não, mas assim, ó, eu vejo que essa questão do Instagram, claro, ela tem muitos pontos positivos, né? Por exemplo, se a gente for pensar 20, 25 anos atrás, qualquer profissional que quisesse aparecer para o mercado, ou era o bate-boca, ou era uma divulgação local. Bate-boca, perdão. O boca a boca, bate-boca, bom. Bate-boca é outra coisa. Mas também funcionava, né? Uma divulgação local, mas uma divulgação em grande escala era impensável. É uma fortuna, uma revista. Hoje o Instagram faz com que tu tenha esse acesso. Claro, ele faz ao mesmo tempo para todos, né? Não é só para ti. Mas tu tem uma democraticamente mais acessível. Tanto né? que a gente vê que as mostras estão cada vez menores e com menos relevância, né? Publicações muito poucas, exatamente. Sim. E porque, né, os profissionais já entenderam que estar nas redes é muito melhor, sai muito mais em conta. Mas aí entra o patrocinador também, né? Para o patrocinador, mais vale a pena contratar um influencer do que bancar uma amostra. Mas a amostra tem uma diferença que é a experiência, né? A amostra ainda te possibilita o cheiro, o toque, coisas que o Instagram ainda não vai te dar, não vai te permitir, que né? Eu fui, confesso que eu não fui nas últimas. Não, nas últimas que eu fui, né? Eu via muito arquiteto, muito estudante de arquitetura, muito a galera da arquitetura. E não é para captar cliente, claro que não. Então que pra mim é aquela coisa, tipo assim, contar que fez. Eu fiz Casa Cor. Meu arquiteto já fez Casa Cor. É mais pro ego, com certeza. Pessoal, vamos encaminhando pro final. E aqui eu já vou pegar e fazer o seguinte, convidar você que está nos assistindo para ir lá no nosso Instagram, já que estamos falando disso, no @OutsidersVideocast. Tá, vamos todo mundo dar o seu Instagram, né, Alexandre? Calma. Prometo que eu até faço um post lá para receber a galera. Tá, então fala aí, cada um Mas fala tem que falar assim, já que tem muita gente nova por aqui, eu tenho que me reapresentar. Isso aí, pessoal. Muita gente perguntando a receita do bolo. Isso aí, me sigam lá que eu vou passar a receita do bolo de chocolate. Confesso que na pandemia eu postei, inclusive no meu Instagram profissional, as receitas de bolo de chocolate, cenoura, de tudo. Vou resgatar e vou postar de novo. Fiquem ligados. @Monique Fontes Arquitetura. Muito bom. Luciana, tua habilidade. Oi? Eu faço bolo muito. Focaccia. Tá. Eu podia trazer uma focaccia pra você. Mas é que agora eu tô de dieta, eu não posso fazer focaccia. Não, mas faz pros outros. Pode fazer e a gente come, Lu. Não, posso. Vai ser difícil, mas posso fazer. Na próxima teremos focaccia. E se tivermos 1000 likes, a gente posta a receita. Ela vende melhor, ela sabe vender, ela sabe, viu? O jogo. Ela fica sabe. Influencers, isso, aquilo. Olha ali, ó. Vai lá. Luciana.mallet. Lucas. MALLET. E tu, Lucas? Minha especialidade é comer. não conte comigo. Até sei se me esforçar alguma coisa. Mas o que tu compra muito bem? O que eu compro muito bem? Deve ter alguma padaria que você sempre vai, um negócio assim. Já se compromete aqui. Eu vivo sempre de dieta, vou te indicar um whey protein. Pode ser. Pode ser. A gente pode inclusive fazer o próximo whey protein. Se nos patrocinar, até digo o nome, mas... Nós vamos negociar lá. Mas assim, tem um que imita o Leite Ninho, que olha aí, ó. Esse aí tá no top agora. Qual é o @Lucas? Eu tenho dois, o profissional, né, que é o @Estudium Arquitetura, e o meu que é o @Lucas Volpato com 2 T's. Deixa eu aproveitar e também dar o @ que o Lucas, né, ele cometeu uma gafe, né, eu vou corrigir. Ele disse que o maior portal de arquitetura é o ArcDaily, na verdade é o portal Escarrumana.
arroba portal Lucas, Escala que Humana. mancada, Lucas. desculpa. Por conta dessa No mancada... próximo episódio vai vou ter só fazer. 3 ele vai participantes. fazer. Lucas, assim, a gente mudou o sistema para não ter que imprimir toda hora. Ele tem um númerozinho ali, tá? Ah, e tá. o número corresponde aqui a... Vamos lá, então. Ah, boa, Alexandre. Gostei. tu vê. Economizar Essa é número pra 1. Comprar bem, quer dizer, Número não. 1. Bom, pessoal, o nosso próximo tema vai ser sobre sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade hoje na arquitetura, se realmente existe, quais são as empresas, né, que são sustentáveis, enfim. Lucas, hoje quando você ouve sustentável no projeto, você acredita ou já desconfia? Eu acredito em parte, porque eu trabalho com edificações históricas, né? E as edificações históricas, se reaproveitadas da maneira correta, por si só já traz uma questão sustentável. Então, assim, aquele cliente, aquele empreendedor que está pensando em fazer um retrofit, né? Pegar uma edificação, colocá-la em forma, né? Que o retrofit é isso, é colocar em forma o edifício. Eu acredito que aí já parte de um princípio sustentável, de sustentabilidade. Mas como eu falei, debate para outro episódio, mas assim, é muito amplo. É muito amplo. Sustentabilidade, você pode falar de edificação verde, edificação autossuficiente através de energia, enfim, existe muito grande. É um espectro muito grande, mas edificações, né, recicladas, né, sustentáveis. Então ouvir sustentabilidade me remete a isso no primeiro momento. Muito bem, então metade tu acredita, metade desconfia. Metade eu desconfio. Então tá. Se você quer participar desse nosso debate, semana que vem, depois desse episódio, aliás, daqui a 15 dias, iremos falar sobre, então, sustentabilidade. Já deixa aqui no Instagram e também no YouTube a sua opinião sobre a sustentabilidade na arquitetura. Existe ou virou só um produto no mercado? Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo Outsiders. Lucas, Luciana e minha querida Monique, muito obrigado e até a próxima vez. Até a próxima. Até.